Vocês sabem, conseguem ver qual questão acertou, qual errou. Eu tentei deixar essa opção ativa aí para vocês, sendo que para mim aparece como se eu tivesse ativado, só que alguns falaram que não conseguiram ver, né, qual acertou, qual errou. Eu não acertei como resolver isso. Tentei deixar ativa essa opção aí, para ajudar aí nos estudos, né? Mas, enfim, vamos aqui resolver junto. Essa primeira questão aqui, até tirei do livro, colocava essa ligação e uma medição de tensão aqui, entre as fases e o nêutron, né? Então a gente vê que essa medição de tensão foi entre fase e nêutron. E isso a gente chamou de tensão de fase. Tensão de fase neutra é tensão de fase. E aí a questão pergunta qual é a afirmativa verdadeira, né? Então, tensão de linha é igual a 220? Não, a tensão entre linhas, entre as fases, né, A B e C, não mostra nem quanto é que é. Então, tudo que falar tensão de linha, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe se é em Y ou em delta. Então, a partir da medição de tensão de fase, se a gente não sabe se é em Y ou em delta, a gente não pode afirmar nada sobre a tensão de linha. Se tivesse dizendo que era ligação em delta, então a tensão de fase aqui seria igual à tensão de linha e tal. Então, como não tem nada, a gente não pode afirmar nada da tensão de linha. Então, tudo que tem tensão de linha, essas duas alternativas aqui, a gente não pode falar nada sobre elas. Aí aqui, a tensão de fase é igual a 220 raiz de 3. Não, a tensão entre as fases aqui, ó, é 220, né? Então, mostra aqui, essa alternativa aqui foi tranquila, essa aí não tinha muito mistério nessa questão aí, não. Aqui coloquei algumas alternativas em relação a circuitos trifásicos, para você marcar como V ou F. A conexão delta apresenta as três fases conectadas como um triângulo, possuindo um ponto comum denominado de nêutron. O delta a gente viu que tem as três fases conectadas como um triângulo, só que não tem nêutron. O nêutron é na parte do Y, né? Então, na ligação Y que a gente tem um ponto de nêutron, um ponto comum. Na ligação delta não tem nenhum ponto comum. Cada fase tem seu ponto de ligação e não existe corrente de nêutron. Então, essa aqui era falsa. A corrente de linha em uma conexão delta equilibrada é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Uma corrente de linha, conexão delta equilibrada. Então, eu coloquei uma tabelinha lá na aula que a gente falou disso, que falava a relação de tensão de linha e tensão de fase, entre as grandezas de linha e de fase, né? Na ligação delta e na ligação estrela. Na delta, a corrente é raiz de 3 vezes de linha, é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. É exatamente isso. A gente vê que no delta, né, se você pensar no desenho, chega uma corrente que vem de uma fase, né, da fase A, tá, então corrente de linha, e quando ela vai entre as fases, ela se divide entre as fases, né, ficando menor. Então, a corrente de linha, a gente até demonstrou isso, que é raiz de 3 vezes maior. Então, está verdadeira aí essa afirmativa. A tensão de linha em uma conexão delta equilibrada é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. Não é. A tensão de linha, a tensão que tem entre a fase A e B, é a mesma tensão que fica em cada fase. Se você pensar o delta, né? A tensão que fica numa impedância ligada só à fase A é a mesma tensão que fica entre a fase A e B. Então, tensão, a gente falou, né, que a tensão no delta de linha e de fase são iguais, então não tem nada disso de raiz de 3 vezes maior. Então, é falso.
a corrente de linha em uma conexão Y equilibrada é a raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Para o Y é diferente, para a conexão Y. A corrente é igual, a corrente que vem da linha é a mesma que entra na fase e a tensão que muda. Então, a corrente não é raiz de 3 vezes, é igual. Então, é falso também. E a tensão de linha em uma conexão Y equilibrada é raiz de 3 vezes menor que a tensão de fase. Tem uma diferença de raiz de 3 vezes, só que é maior. A tensão de linha entre as fases, né, a tensão entre a fase A e B, é raiz de 3 vezes maior que a tensão entre a fase A e o neutro, por exemplo. Então, aqui foi esse maior, então é falso também. Então, eu coloquei isso aqui com várias afirmativas para fixar essa ideia aí de conceito de linha, de fase, delta, y. Então, deu uma misturada aí e a resposta verdadeira era essa aqui. Cadê os que for surgindo aí? Podem falar. Eu me embolei todinha, né? Oi? A Bia tem um livro aqui, eu me embolei todinha. Nessa aí de secando. Mas entendeu aí agora? Quer que repita algo aqui? Tá cortando esse teu microfone aí. Vou ver se eu pego o slide aqui para tentar responder mostrando o slide. Eu entendi, é porque eu não lembro maior e menor aí, ó. Sim. Tranquilo, então. Então, continuando aqui, supõe uma carga trifásica equilibrada conectada em Y com essa impedância. Então, a gente fez várias questões desse tipo, né? Então, tem uma impedância da carga, 3 mais 1J por fase, alimentada por um gerador trifásico, com tensão de fase eficaz 220 volts, na sequência direta, conectado em Y com impedância síncrona de 3J por fase. Então, desenho alguns circuitos desse tipo aqui. Através de uma linha de transmissão com impedância de 3 mais 4J por fase. A corrente na fase C é igual a... Então, a gente sabe a tensão na fase C, que é 220 com ângulo de 120 graus. Isso aqui é da sequência direta aqui, né? Então, a fase C tem um ângulo de 120 graus. Essa é a tensão. E então vamos ver a impedância. As impedâncias são iguais em cada fase, né? Então é só somar as impedâncias por fase aqui. Então, a impedância da carga é 3 mais 1J, a impedância do gerador é 3J, então aí ficou 3 mais 4J, e a impedância da linha de transmissão é 3 mais 4J por fase. Então, ficou 3 mais 4J mais 3 mais 4J. Então, a impedância total por fase é 6 mais 8J. Se você for fazer isso aí, essa transformação de 6 mais 8J para polar, vai dar 10. 6 mais 8J, o módulo é 10. E o ângulo, se eu não me engano, é 53,13. Acho que é essa transformação. E aí você pega 220 e divide 220 com fase 120 e divide por essa impedância. Então, 220 por 10 é 22. Então, estava por aqui já. E o ângulo, que é 120, o ângulo é 120 da tensão, sobre o ângulo de 53,13. Então, é 120 menos 53,13. Essa divisão aí. Então, 120 menos 53,13, 66,87. Então, essa é a corrente. A tensão sobre a impedância, você encontra essa resposta aí. Aí, aqui, essa questão supõe uma carga trifásica equilibrada em Y com impedância,
foi a mesma questão, né? E pergunta a corrente no neutro. Aqui a gente calculou a corrente na fase C. Se fosse calcular a corrente na fase A e na fase B, era através do mesmo processo. E a corrente no neutro, a soma dessas três correntes, da fase A, da fase B e da fase C. Se você fizer aí, vai encontrar que é zero. Mas essa aí, quando ele fala que está equilibrada, já automaticamente dá zero, né? É, se as cargas são iguais, a tensão possui uma sequência direta, são geradores todos iguais, né? Tudo equilibrado aí simetricamente, então a corrente no neutro vai ser automaticamente zero. Mas que se você não sacasse isso, fosse somar as três correntes também dá zero. A gente mostrou isso na aula. Essa aí foi tranquila. A quinta, suponha uma carga trifásica conectada em Y, alimentada por um gerador trifásico com tensão de linha eficaz de 380 volts. Então, para você fazer análise por fase, transformava essa tensão de linha aqui em tensão de fase. Coloquei justamente para vocês treinarem, né? Aprender a observar isso, o que significa cada um desses conceitos. Então, para você trabalhar com fase, teria que dividir essa tensão de linha, porque é Y, tá? Se fosse em delta, a tensão de linha e tensão de fase era o mesmo valor. Mas sendo Y, a tensão de fase é isso aqui sobre raiz de 3. Então, 380 volts sobre raiz de 3, que é o próprio 220 volts, que é que a gente estava trabalhando até agora. Então, a tensão por fase é 220 volts na sequência direta aqui também. Aí está conectado em Y com impedância síncrona desprezível. Então, nessa questão, ele desprezou a impedância do gerador. Desprezou aqui a impedância do gerador, através de uma linha de transmissão com a impedância... Oi? Oi, Nessa aí, nessa questão 5 aí, a minha deu a alternativa a letra E, porque foi 380, né? Que é a tensão, fase zero, Sim. dividido pela corrente A, ou pela impedância A, né? Mas não pode usar 380, porque não é 380 que está sobre essa impedância, não. Você tem que transformar para tensão de fase, certo? Ah, entendi. Era isso que eu fiquei na dúvida mesmo quando estava fazendo. Isso eu botei justamente Então, para vocês treinarem, para aprender exatamente, né, o que significa cada diferença dessa aqui e tal. Então, tensão de linha, você dividia por raiz de 3 e ia encontrar 380 sobre a raiz de 3, 220. Então, a tensão que está sobre a impedância, sobre a carga, é o próprio 220. E aí porque eu vi lá, linha, tá negrito, né? Aí eu já imaginei que teria que transformar para fase, só que aí eu não me atentei também, né? Devia fazer isso mesmo. Nas próximas listas eu vou colocar duas chances, né? Eu nem mudei lá, deixei uma, mas depois eu vi que, como é a lista, né? Para vocês treinarem mesmo, até errar mesmo, prova, aí nem me atentei muito nisso, mas na próxima eu vou colocar duas chances aí para você ver se errou e tal e marcar certo. Aí, então aqui a impedância da fase... Tá ruim aí de te ouvir, Nilson. Qualquer coisa me manda uma mensagem aí que eu não consegui te ouvir, não. Então a impedância é 1 mais 2J, a impedância da linha, e as cargas têm impedâncias diferentes. Então, como pediu a corrente na fase A, a gente vai só trabalhar com a carga A. Então, 3 mais 2J mais 1 mais 2J. Isso aí vai ficar 4 mais 4J. Se você transformar isso aí para polar, 4 mais 4J, o módulo é 4 raiz de 2 e o ângulo é 45 graus, certo?
E aí, a tensão era quanto? Era 220 e na fase A é fase zero. Então, 220 com ângulo zero dividido por 4 raiz de 2 com ângulo 45. Então, o ângulo já vai dar zero menos 45, então já vai dar menos 45. Então, aqui ou aqui. E o módulo, né, é 220 sobre 4 raiz de 2, 4 vezes 1,4 aí, isso aí vai dar o quê? 2,8, vai dar aproximadamente 5,6. Então, 220 sobre 5,6, dá algo aí próximo de 40, foi justamente isso aqui, né? Não fiz aqui as contas, mas vai dar 39. Então, 39, o ângulo, 0 menos 45, que é o ângulo da impedância na fase A, menos 45. Então, essa é a corrente. Aí a questão 6 foi a mesma questão, né? Só que além de calcular a corrente na fase A, você teria que calcular a corrente em todas as fases, porque pede a corrente no neutro. E aí, teria que fazer esse mesmo processo para todas as fases. Aí aqui a gente já viu que na fase A é 39 com ângulo menos 45. Na fase B, deixa eu olhar aqui, 220 e a impedância na fase B, você iria fazer 1 mais 2J mais 1 mais 3J, então daria 2 mais 5J. Aí você ia calcular 220 sobre 2 mais 5J, 220 com fase menos 120, né? Que é da fase B. 220 com fase menos 120, dividido por 2 mais 5J e achar uma corrente. Na fase C, 220 com ângulo 120, dividido por a impedância na fase C, que é 5 mais 7J, essa soma aqui. E aí, você achar outra corrente. E a corrente no neutro seria a soma dessas três. Pelos cálculos aí, deu esse valor aqui, 2,87 com ângulo 146,81 ampere. E alguém teve alguma dúvida aí, se não encontrou isso? Mas o modo de resolver isso aí era por aqui, né? Tá tentando aqui para esse 380 sobre raiz de 3 e fazendo a divisão em cada fase. A figura apresenta um sistema Y-delta, então gerador fechado em estrela, e a carga em triângulo, onde a fonte tem uma tensão de fase igual a 120 volts eficaz. Então, aqui já é a tensão de fase da fonte, na sequência direta, e a impedância de carga em delta é 3 mais 4J por fase. E aí eu falei, né, que a gente ia trabalhar, quando fosse transformação em delta estrela, a gente ia trabalhar com equilibrado por enquanto, né, nessa matéria aqui. Depois vocês vão ver que essas cargas aí não estão equilibradas e aí precisa usar a fórmula lá de transformação. Mas, sendo equilibrada, para transformar de delta para estrela, você divide por 3. Então, para esse aqui, essa impedância em delta, virar em estrela e você poder fazer a análise por fase, teria que fazer isso aqui por 3. Então, a impedância em estrela iria ficar 1 mais 1,3J, dividindo isso aqui por 3. 1 mais 1,3J, que isso aí, transformando isso aqui, o módulo dá 1,66. E o ângulo eu não vi aqui, mas com o módulo a gente já vê mais ou menos o que vai dar aqui. E aí pede a corrente na fase B. Então a gente pega a tensão da fase B, que é 100
dividido por 100 com ângulo menos 120 sobre esse 1,66. Então, 100 sobre 1,66 dá aproximadamente 60. Então, era uma dessas aqui. E o ângulo menos 120, o ângulo da carga deu aproximadamente menos 53. Então, ficou menos 120 menos 53, que deu menos 173. Então, tinha que atentar para essa divisão por 3 aqui, e aí o resto era igual fez até agora.